partir de agora a gente começa a repercutir o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim na temporada 2011. Com a gente, Juninho Madeira. E aí, Juninho, tudo bem? E agora? Boa noite, Crispim. Mário Celso Petralha. Hã? Pois é, né? Vamos confiar aí, né? No Mário Celso. Do jeito que estavam, as coisas não podiam acontecer, né? Sem impulso, sem uma determinação mais forte dentro do comando de futebol do Atlético. Eu acredito que o Mário Celso Petralha, né, mais humilde, se mostrou aí agora nos últimos dias. Vamos ver se isso vai dar na sequência, mas é um nome forte, né, e os rivais aí podem começar a se preocupar, porque agora o bicho vai pegar na Baixada. Olha aí, ó. Tudo bom, Crispim? Provocação, Juninho, hein, Percy? Vanessa, amigos. Já tá preocupado, Percy? Eu tô muito, eu não tô dormindo, sabe? Na verdade, olha, a única coisa que eu tô preocupado mesmo é com os recursos do dinheiro público do nosso estado aí, que, né, infelizmente, isso aí, a gente já sabe dessa questão absurda que está acontecendo no Brasil inteiro, na verdade. Mas a minha preocupação, né, com Curitiba, obviamente, o Curitiba desde 2009 nessa trajetória aí de reconstrução de forma limpa, né, de forma, como bem disse o Dr. Wilson, sem ser gigolô do dinheiro público nem nada. Então, Curitiba cuida das suas próprias pernas aí, está mantendo uma base, né, Eu acho que algumas contratações, algumas saídas de jogadores aí. E o Curitiba entra forte no ano de 2012. Vamos tentar buscar aí repetir uma boa campanha na Copa do Brasil, né? Vamos tentar ver se a gente consegue chegar novamente à decisão, né? É difícil, sempre é muito difícil. Mas vamos buscar. 2012 promete muito aí para a torcida alviverde, com certeza. Olha aqui, a presença internacional de Vanessa Cripa, atleticana, rodou o mundo nos últimos meses. E aí, Vanessa? Com a bandeira do Atlético. É né? mesmo? Sim, com certeza. Eu levei para a Itália, para a Grécia, para a Albânia. Sempre com a bandeira, ou pelo menos com o cachecol ali, que é menorzinho, né? Dá para andar na bolsa. O que você foi fazer lá fora? Eu fui representar o Brasil num concurso, da Miss Globo, e representar o Atlético também, né? Você acompanhava lá de longe as notícias do Atlético? Eu acompanhava, mas mais pela internet, assim, a gente também não tinha muito tempo, né? Fiquei um pouco ausente, mas agora tô de volta. Então tá legal. A gente começa repercutindo então as eleições do Atlético Paranaense. Aliás, olha, até parecia uma campanha eleitoral assim de prefeito, de senador, de governador. Tão grande foi o movimento ali nas proximidades da arena, né, Juninho? Crispim, além de tudo isso, agora o Atlético é um só. Agora não tem mais chapa capa gigante, não tem mais paixão pelo furacão, agora é um só. O que serviu essa eleição? Serviu para mostrar o quanto é grande o Atlético. O que aconteceu ontem na eleição do Atlético foi uma coisa maravilhosa. Gente unida, gente abraçado, todo mundo cantando hino junto depois. O movimento aí foi gigantesco. E assim, teve uma boca de urna, até Mário Celso Petralha ali na entrada do estacionamento, né? Fazendo boca de urna. Só que assim, foi uma coisa bacana, Juninho, não sei se você percebeu, aí chegava um sócio que votaria com certeza na capa gigante. Ele era abordado pela outra chapa, mas às vezes virava tudo em brincadeira, né? O cara dizia assim, não, eu já tenho meu candidato, tal, saía dando risada. Aí o pessoal da chapa contrária até insistia. Mas eu achei assim, um processo democrático exemplar. O Diogo Fadel Braz foi derrotado, mas na minha opinião foi um aprendizado para ele. Pode sim, com certeza, ser uma liderança aí para a sequência, até porque Petralha não vai ser para sempre, né? O que você achou? Com certeza, né, Crispim? A gente precisa aí de novos nomes aí para o futuro do Atlético, né? O Petralha é competente, a gente sabe que quando ele faz as coisas acontecem. E ali o anúncio, né? Os números finais da eleição acompanhando aí. A chapa Capa Gigante teve 3.213 votos. Tivemos 3 votos brancos e 13 votos nulos, o que mostra, dentro de um total de 4.309 votos, o interesse dos atleticanos de realmente participarem desse processo democrático. E aí o novo presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Antônio Carlos Bétega, né? O Tataio,
assumindo a condição de presidente do Conselho Deliberativo dessa administração que será comandada pelo Mário Celso Petralha. Crispim, só concluindo o que eu estava falando antes do resultado ali, o Atlético precisa, sim, de novas pessoas, novos nomes, mas novos nomes competentes, né? Que tem a competência de assumir um clube do tamanho do Atlético Paranaense. Como você bem disse, o Petralha não vai ser eterno, né? Chega uma hora que o cara cansa também, né? Agora ele vai mostrar, né? Espero que ele mostre a capacidade dele aí, do que aconteceu de 95 a 2002 dentro do Atlético, que é inegável, a estrutura, o Atlético é o que é hoje por causa dele, o Atlético é conhecido internacionalmente por causa do Mário Celso Petralha. Espero que ele esteja mais calmo, mais humilde, né? Que ele consiga agregar os atleticanos, o Atlético não é dele, o Atlético é do povo. E assim segue a vida. O Atlético, nesse traçado aí para 2012, a gente conseguir voltar ao lugar devido, que é a primeira divisão, que infelizmente a outra chapa estava ligada com o rebaixamento, com o Marcos Malucelli, e eu acharia difícil mesmo, né? Isso pesou, né, Júnior? Pesou bastante, e muito. Principalmente para o Diego Fadel ter sido o braço direito do Marcos Malucelli. Eu, com amigos da outra chapa, da Paixão, até comentei esse assunto, muitos concordaram, mas foi o que eu disse. A partir de agora, Cap Gigante não existe mais, Paixão pelo Furacão não existe mais. Existe o Clube Atlético Paranaense, que é esse que a gente vai ter que apoiar, que a gente vai ter que ajudar todos juntos, né, para que volte ao seu devido lugar em 2013. Vamos ouvir então o candidato derrotado, Diogo Fadel Braz, comentando o resultado das eleições, né, vencidas por Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Administrativo, e Antônio Carlos Bétega, o presidente do Conselho Deliberativo. São todos torcedores do Atlético que confiaram, em sua maioria, no projeto que eles propõem, que tenham muito sucesso, que trabalhem de uma forma aberta a vocês da imprensa, que não fechem o clube à fiscalização, à democracia e aos torcedores do Atlético. Agradecer a todos os eleitores que confiaram no nosso projeto, e um agradecimento especial a todos os amigos que fiz nessa disputa. Bom, mas você mesmo, perdendo a eleição, vai continuar firme no clube e policiando, podemos dizer assim, essa diretoria atual, né? Não é nem questão de policiar, firme no clube. Eu sou torcedor do Atlético há 41 anos e vou continuar até o final da vida. Essa questão do fortalecimento pessoal, digamos assim, Diogo, acontece que você não teve medo de dar a cara para bater, né? Semeando, de repente, uma liderança aí para a sequência, né? Isso nunca passou pela minha cabeça, mas eu devo admitir a vocês que não foram nem 2 nem 3, foi mais de uma dezena de simpatizantes, eleitores da chapa adversária, que não me conheciam, que eu não conhecia e que vieram justamente me parabenizar pela ousadia, pela coragem. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o Enio, eu e todos os componentes dessa chapa estávamos não contra ninguém, mas estávamos propondo as nossas ideias para o Atlético. Mas que tipo de oposição, por exemplo, você espera por um equilíbrio, pela grandeza que o clube demonstrou hoje? Uma oposição não como a que existiu ao longo desses últimos 3 anos, destrutiva, atacando a honra, a moral das pessoas em cada momento. Acertos e erros numa administração acontecem. Se as pessoas estiverem imbuídas de boa fé, não é porque um erro aconteceu que elas têm que ser atacadas em sua honra, em sua moral, de forma alguma. A oposição tem o dever de aplaudir quando um acerto é feito e de corrigir, ajudar a corrigir eventuais condutas que não atingiram o seu objetivo. E mais um aspecto, fiscalizar a todo instante, né, em nome do restante dos torcedores, a condução do clube. Você acha que qual é o tipo ou a maior dificuldade, melhor colocando, que vai encontrar a futura diretoria para esse processo todo de retorno à divisão principal, sem o estádio, que é o maior aliado que o clube tem, e acima de tudo, por todas aquelas promessas que foram feitas? O que você pode falar, pelo menos em nome da chapa que você representa? É você mostrar para os profissionais, eu digo no futebol que é o que a nossa torcida mais quer, é você mostrar para os profissionais que virão que eles não têm que pensar num cenário de Série B em 2012 apenas. Eles têm que pensar no clube 2012, 13 e 14. Todos nós sabemos que com a estrutura que tem, a queda do Atlético esse ano foi fruto de alguns equívocos. Não é o lugar do Atlético a Série B. A grandeza do Atlético
não é compatível com a Série B. Então, esse projeto que tem que ter, seduzir os profissionais a virem, não só pensando agora em 2012, mas até 2014. Eu espero uma participação mais efetiva dos conselhos a partir de agora, Diogo, até em razão das denúncias que vieram à tona nos últimos dias. Pois é, esses são esclarecimentos que nós pedimos ao longo dessa campanha e não obtivemos resposta. Aliás, não apenas nós não obtivemos, o torcedor atleticano de um modo geral, não apenas os 7 mil e poucos eleitores, mas esse 1,5 milhão de torcedores precisam de uma resposta. E aí, Juninho? Pois é, o Diego tem um discurso bonito, tem uma fala bonita ali, mas ele tem que lembrar que o Atlético foi rebaixado e ele é um dos culpados também, entendeu? Então o nome dele ficou muito ligado ao rebaixamento. Por que culpado? Não, ele é culpado, porque ele era o braço direito do Marcos Malucelli. Mas ele foi contra a contratação do El Morro? Ele foi contra agora no discurso aí. Ele tem a assinatura dele na ata da reunião. Se ele fosse contra a contratação do El Morro, a assinatura dele não estava lá na ata. Ó, eu assino isso aqui. Que foi feita uma reunião com o conselho administrativo lá, e ele estava participando dessa reunião e assinou. Se ele é contra, ele pega, ó, vocês me dão licença, vou me retirar e eu não concordo. E ele ficou. Não esqueçam que o Atlético acabou em 2011, o presidente do Atlético era Marcos Malucelli, primeiro vice-presidente Diogo Fadel Braz e segundo vice-presidente Henrique Gaeder. Então ele estava relacionado, não pode dizer que ele era uma oposição também, porque não era, dizer que era oposição boazinha. Só que voltando, né? Não desmerecendo. O Diego também é atleticano, como todos nós, Diogo, né? E como você disse, de repente numa outra oportunidade, mais experiente, né? Falando menos e fazendo mais, quem sabe ele tem a chance aí de ser um grande dirigente no futuro do Atlético. Mas por enquanto ele era vice-presidente do Marcos Malucelli e também rebaixou o Clube Atlético Paranaense. Muito bem, vamos ouvir então o Antônio Carlos Bétega, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, falando desta nova fase com o retorno de Mário Celso Petralha. O Atlético não pode ficar circunscrito a uma região. O Atlético é um clube cosmopolita, já foi. Nós somos vice-campeão das Américas. Nós não podemos ser coadjuvantes, nós temos que ser protagonistas sempre. Qualquer envolvimento do Atlético em qualquer campeonato deve ser no sentido de que o Atlético seja absolutamente protagonista, pensando sempre em vencer. As nossas prioridades imediatas é trazer o clube novamente à primeira divisão e concluirmos a Arena FIFA, que nós estamos projetando para que seja concluída em março de 2013. E depois, em março de 2014, concluir o que nós temos convencionado chamar de Arena Olímpica, que vai formar com a Arena FIFA o maior complexo esportivo de um clube de futebol na América Latina. Isso vai dar para o Atlético uma condição de autossuficiência tão grande que nós vamos poder almejar, sim, ser campeões brasileiros novamente, lutarmos pela Libertadores da América e trilhar um caminho novamente de glórias e transformar o Atlético num time continental. Haverá um convite a integrantes da outra chapa para uma possível composição, presidente? Bom, veja bem, obviamente que não. Obviamente que nós temos a nossa chapa já formada. Mas eu tenho dito que depois dessa tempestade toda, espero que haja bonança. Espero que depois da guerra nós tenhamos paz duradoura no Atlético, para unidos podermos trilhar esse caminho que pretendemos. E agora eu vou fazer, já não preciso mais fazer proselitismo porque nós já ganhamos as eleições. Mas isso está entranhado dentro de nós agora. Nós vamos fazer do Atlético um cap gigante, tenho certeza. Vai ser um caminho árduo até conseguir cumprir todas essas promessas, Tataio? Não sei o que você chama de árduo, mas é um caminho difícil, obviamente. Mas não tenho dúvidas vocês que foi muito mais difícil quando o Atlético, em 95, subiu pelas mãos do Petralha também, da segunda para a primeira divisão, e nós construímos esta arena, nas palavras do Cocteau, aquele escritor francês, a pessoa não sabia que era impossível, foi lá e fez. Nós construímos um CT
que é um CT de nível internacional. Então, é muito mais simples, muito mais fácil e está muito mais planejado construir a arena agora, a Arena FIFA, do que foi aquela aventura quando nós queimamos os navios e não tinha mais volta. Se os índios tivessem nos cercados, nós não tínhamos mais saída porque os nossos navios estavam queimados. Agora nós temos expertise para isso. Não tenho dúvida que as equações financeiras e técnicas da arena estão resolvidas. Quanto à problemática de voltarmos à primeira divisão, o Atlético tem 20 mil sócios. Nós pretendemos transformar esse número de sócios em 30, 35 mil. E eu tenho certeza que o Atlético, com a força e a garra da sua torcida, nesse momento de dificuldade, vai encontrar mais facilidade para fazer as coisas certas. Nós estamos procurando verticalizar profissionalmente o departamento de futebol. O que eu posso dizer a vocês é que nós vamos ter dois diretores de futebol. Um diretor vai ser especificamente destinado ou cuidará das categorias de base. Nós damos às categorias de base a maior importância. Hoje não é possível você fazer futebol, principalmente no Brasil, se não tiver um celeiro de jogadores. Daqui a pouco você saca um Neymar lá e assim por diante. Então nós vamos ter 2 diretores de futebol. E toda a estrutura vai ser verticalizada e profissionalizada. O diretor de futebol do Atlético vai ser uma espécie de controlador de um grande profissional. Aqui cabe mais um detalhe que é interessante, que o torcedor, essa hora, ele vai ficar pensando. Onde é que vai jogar o Atlético Paranaense? Bom, a nossa ideia e o óbvio seria nós fazermos uma composição com o Curitiba. Jogar no Alto da Glória. Porque a nossa pretensão é aumentar o número de sócios. Obviamente que nós não tínhamos nem legitimidade para conversar com o Curitiba. Nós éramos meramente torcedores do Atlético. Hoje eu estou investido na qualidade de presidente do Conselho, o Mário amanhã vai estar investido na qualidade de presidente do Conselho Administrativo, aí nós teremos a legitimidade de conversar com o Curitiba e faremos isso. Se as coisas forem razoáveis, a minha preferência pessoal é jogar lá, até porque é um estádio que tem capacidade para comportar todos os nossos associados. Mas isso vai depender de negociações, de conversa, de seduções, de idas e vindas. Esse futuro a Deus pertence. E você não vai me tirar nada, nem sob tortura, tá? Quanto é que o sócio vai pagar nessa gestão para se associar ao clube? Ou aqueles que já são sócios vão ter alterada essa condição de pagamento mensal? Negativo. Isso foi um factoide lançado pelo pessoal e não é verdade. Nós vamos manter congelado em R$70. PT saudações, é isto aí. E ainda mais, eu pediria isto, nós estamos estudando o lançamento de um plano, porque nós pretendemos aumentar o número de sócios do Atlético, mesmo estando na 2ª divisão. E a nossa ideia é aqueles que se associem agora vão ter benefícios de fidelidade quando a arena ficar pronta. Não sei quais os benefícios, mas certamente terão benefícios de escolher lugar, etc, etc. Até quando os R$70, isso a gente tem que ver como é que a economia do país se comporta. Não sei, daqui a pouco o real está super valorizado, aí tá tudo bem, mas se começar a haver uma inflação, temos que conversar. É facultativo. Mas não tenham dúvida, os atleticanos, tudo o que nós formos decidirmos vai ser